Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo bloco da disciplina Noções de Desenho Arquitetônico e Construção Civil. Meu nome é Ninon Rose Jardim e hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 1, ainda falando de desenho arquitetônico. Ressaltando que essa aula tem todos os direitos autorais reservados ao curso ITED. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês possam acompanhar e fazer as suas anotações. Então, vamos lá. Ainda como eu falei, a gente vai estar tratando do capítulo 1, tá? E hoje a gente vai falar dos itens 6 ao item 10. Vamos iniciar falando sobre símbolos convencionais, tá? O que são letras e números? As letras e números no desenho arquitetônico, elas seguem a norma, né, a norma da BNT, tá? Onde todas as letras e os números que são utilizados no desenho arquitetônico, eles devem ser iguais, né, e de fácil visualização e uniformidade, para que a gente possa conseguir fazer a leitura do projeto, tá? Esse tipo de letra é denominado como letra e número, denominado como letra bastão, tá? É uma escrita que antes da tecnologia era feita com normógrafo, que vocês que eu já comentei no bloco passado, né? E feito também pelo computador, tá? Onde a gente já utiliza a fonte que a gente encontra no computador. Tá? A gente usa a Romanche, tá? Quando a gente utiliza o computador. Dentro desses símbolos convencionais, além das letras, nós temos os tipos de linha. Esses tipos de linha, eles vão definir algumas situações, tá? Eles são indicados para algumas situações. E é importante que a gente entenda para que serve cada uma dessa linha, cada um tipo de linha. Nós temos a linha cheia, linha grossa, que ela serve para mostrar os contornos visíveis ao observador. Aqui ao lado, você tem um exemplo de uma planta baixa, onde você consegue enxergar, né, observar aqui as linhas cheias, né, grossas, que estão representadas aqui nas paredes, tá? Normalmente, essas linhas cheias e grossas, elas são representadas exatamente naqueles locais que foram seccionados, né, pelo plano de corte. Vocês lembram que a gente falou no bloco anterior, no bloco 1, sobre o plano de corte. Então, aonde esse plano de corte passa, né, quando a gente for representar isso na nossa planta baixa ou no nosso corte, a gente vai representar com a linha cheia, tá? Grossa. A gente tem a linha cheia fina, que é para contornos e arestas que estão distantes do observador, tá? Então, tudo aquilo que não foi cortado por essa linha por esse plano de corte, por esse plano de secção, a gente vai representar com essa linha fina. Então, aqui vocês podem observar aqui, ó, nós temos aqui essa linha representando o piso daqui da lavanderia, né? Nós temos aqui as linhas representando o balancinho do banheiro, aqui a janela, né? O mobiliário. Você pode ver que essa aqui nós temos linhas que são linhas cheias, né? Mas que são finas. Por quê? Porque aqui a gente não foi passado o plano de secção, por isso que ela é feita dessa forma. Da mesma forma como a linha de cota, tá? A gente observa aqui no exemplo aqui ao lado que a linha de cota também é representada com esse tipo de linha. Nós temos a linha tracejada.
O que serve a linha tracejada? Ela vai representar os contornos e arestas invisíveis, tipo beiral, armário embutido, são coisas que a gente não está vendo, né, mas que estão ali. Então, aqui, por exemplo, no exemplo ao lado, a gente tem aqui, ó, a linha tracejada. O que ela está representando? Ela está representando a projeção do beiral, né? Aonde está o telhado, a projeção do beiral. Então, ele é representado pela linha tracejada, tá? Aqui a gente não tem o exemplo, né, do armário embutido, mas tudo que tiver, que não estiver aparente, que for invisível e precisa aparecer, ele vai ser representado pela linha tracejada, tá bom? A linha traço-ponto, ela é para uso de eixos e planos de corte, tá? Então, aqui ao lado, a gente observa aqui a indicação de 2 cortes, né? Um transversal e outro longitudinal, que a gente aprendeu que é corte no bloco anterior, tá? Então, aqui, quando a gente faz essa projeção, né? Esse eixo aqui mostrando aonde esse plano de corte está passando, a gente vai representar pela linha traço-ponto. Tá? A linha de ruptura, ela serve para indicar cortes ou interrupções no desenho. Aqui a gente não tem nenhum exemplo, mas às vezes acontece assim, da gente ter uma planta baixa muito grande e que não vai caber no papel, mesmo no A0, que é o nosso maior, né, nosso maior exemplo. E aí você pode utilizar uma linha de interrupção para mostrar que existe daquele tamanho, mas você está interrompendo para que a gente consiga colocar o desenho no papel, tá? Então, é uma maneira também que a gente utiliza, é uma convenção que a gente utiliza também no desenho arquitetônico. Agora a gente vai falar um pouco sobre as cotas e as linhas de cota. O que é isso? Cotas são medidas de distância em linha reta entre 2 pontos dados. Esta indica a altura, largura ou comprimento. São dispostas no desenho acima da linha, de uma linha paralela ao que se quer dimensionar, tá? Para essa linha, a gente chama de linha de cota. Então, a gente tem aqui o exemplo. Isso aqui é a linha de cota, tá bom? Aqui nós temos a linha de limite de cota, que a gente chama de linha de extensão, tá? E aqui a gente tem o marcador, tá? Que a gente a gente pode usar o tracinho em 45 graus, a gente pode usar a bolinha, ou normalmente no desenho mecânico, no desenho no desenho mecânico, normalmente no desenho mecânico a gente utiliza a setinha. Então, no desenho arquitetônico, normalmente a gente utiliza ou o traço a 45 graus ou a bolinha, tá bom? E aqui a gente tem um exemplo, tá? A linha de cota, né? Tá aqui a linha de cota, mostrando o quê? O que está mostrando? O dimensionamento, qual é o tamanho, né? A largura aqui da parede, aqui o tamanho do escritório, desse escritório, né? Mostrando aqui a largura e o comprimento do pilar, tá? Então, isso aqui serve para quê? Para eu dimensionar o meu desenho, para eu saber que tamanho, qual é a dimensão que tem naquele espaço, tá? Uma coisa muito importante com relação a essa cotagem é que o numeral ele deve estar sempre acima da linha de cota. Sempre acima da linha de cota, tá? Então, independente de onde a gente colocar, se a gente vai colocar a nossa linha de cota horizontal, vertical ou inclinada, o numeral ele sempre vai estar acima da linha de cota. Então, vocês podem observar que aqui, né, ele está acima da linha de cota, aqui também está acima da linha de cota. Então, se você anotar isso, você nunca vai errar. Sabe que é sempre acima da linha de cota, tá? Aqui a gente vai falar um pouco das esquadrias, né? Que também como é que a gente convenciona, como é que aparecem as esquadrias no desenho arquitetônico. Deixa eu tirar aqui que está atrapalhando, botar para cá. Aqui é a representação gráfica, para você saber o que é.
quando você olhar, quando você for ler uma planta, você vai poder identificar, saber o que é uma porta de correr, o que é uma porta de abrir, o que é uma porta automática, né? Então, aqui, ó, aqui está mostrando uma porta vai e vem, ou seja, a porta, aquela porta que ela abre para os dois lados, tá? Aqui é uma porta vai e vem de uma folha, como ela é representada. Aqui é uma porta vai e vem de duas folhas, tá bom? Aqui você tem uma porta de correr de duas folhas. Aqui uma porta de correr de uma folha. Tá? Aqui a porta automática, como ela é representada. Aqui uma porta de abrir de duas folhas. Né? Isso aqui mostra o sentido que a porta está abrindo para o lado de fora. E aqui uma porta de abrir de uma folha. E aqui é uma porta pivotante, aquela porta tipo porta de banco, né? Aquela porta giratória, tá? Aquela porta que ela gira em torno do próprio eixo, tá bom? Então, esses são os tipos de representação das esquadrias, tá? Para que você possa saber identificar qual é quando você olhar o desenho arquitetônico, a planta baixa, você vai conseguir identificar qual é o tipo de porta que tem ali naquele ambiente. As esquadrias, né, as portas e janelas, elas têm... Desculpa, as janelas não, as portas, elas têm um tamanho padrão, tá? A sala, a porta de sala, normalmente ela tem uma largura mínima de 80 centímetros e altura padrão de 2,10. Ah, Ninon, eu posso ter uma porta maior de sala? Pode. Mas o padrão mínimo é que você tenha uma porta de 80 centímetros, tá? Para que possa entrar Claro que se você tiver um espaço onde você vai precisar ter um cadeirante, né? Que você vai precisar ter uma entrada e saída, ela vai precisar ser maior. Mas o mínimo é esse, tá? 80 centímetros na sala. No quarto, 70 centímetros. No quarto e cozinha, 70 centímetros. E o banheiro 50 centímetros, tá? É o mínimo, mas eu recomendo, né? Eu recomendo no banheiro pelo menos 60 centímetros, que eu acho que é mais confortável. Mas isso aqui é o padrão, tá bom? Isso aqui é o padrão da BNT. E a altura sempre é a mesma, 2,10. Aí agora vamos falar das janelas, né? Das esquadrias, mas falar das janelas e balancins, tá? A representação, né? Gráfica. Essa representação gráfica aqui é uma janela média. O que quer dizer? É uma janela que ela foi seccionada pela linha, pelo plano de corte. Lembra que a gente falou no bloco passado do plano de corte, né? Que é onde passa 1,5 m. Então, isso quer dizer que essa janela ela foi cortada. Então, se ela foi cortada, ela vai aparecer, né? Aqui, essa parte que é a pedra, né? O peitoril, ele não aparece grosso, por quê? Porque ele não foi cortado. Mas a folha da janela, sim. Então, ela vai aparecer com uma linha mais grossa, né? Da mesma forma aqui como a parede. Então, aqui é a representação de uma janela média, que está numa altura média. E aqui é a representação de um balancim, ou seja, o balancim ele é alto, normalmente ele é 1,80 m, né, 2 metros, ele é alto. Então, quando você passa a linha de corte, o plano de corte, que passa 1,5 m, né, você não vai cortar o balancim. Então, como é que você vai mostrar que existe um balancim ali? Você vai representar desta maneira. Olha só a linha tracejada. O que ela está mostrando? Aresta invisível. Ou seja, essa aresta ela está sendo uma projeção da folha do balancim aqui, tá? Então, as dimensões mínimas, largura e altura de janelas e balancins dependem das áreas dos ambientes, tá? Então, não tem assim um padrão específico, tá? Uma outra coisa importante que está dentro dessas convenções, para a gente poder entender, é a orientação magnética. O que é essa orientação magnética? Para que ela serve? A orientação magnética ela é de fundamental importância no desenho arquitetônico, né, no projeto arquitetônico, pois ela vai orientar o posicionamento da onde está nascendo o sol, né, em relação ao terreno.
tá? Porque com isso, se a gente conseguir fazer o posicionamento do norte, para onde está o norte dentro daquele terreno, eu consigo saber de onde está vindo a ventilação, da onde está vindo a maior insolação, da onde está vindo o sol, né? Onde é que está nascendo o sol. Então, por isso que é importante eu ter a orientação magnética para eu poder distribuir os meus ambientes de forma que eles, os locais que de maior permanência, eles fiquem orientados para o nascente, tá? Como, por exemplo, os quartos. É muito bom, a gente sempre vê quando há uma propaganda de apartamentos, né? A gente observa que ele fala assim, de frente para o nascente, não é? A gente não ouve isso, por quê? Isso quer dizer que o apartamento, a sala e os quartos, que são os locais de maior permanência na casa, eles estão para o nascente. Isso quer dizer que eles estão pegando o sol da manhã, né? Que é o ideal, tá? E também a ventilação predominante, tá bom? Por quê? Para que haja esse conforto térmico, né? Então, é importante que os ambientes de uso prolongado eles estejam orientados para o leste, tá? Então, aqui, ó, aqui na nossa região, tá? Aqui o nascente, né? E o poente, e a ventilação predominante na nossa região, ela vem do nordeste. Então, ela vem daqui a ventilação, tá? Ela vem daqui, dessa área aqui. Então, quando a gente for fazer a orientação dos nossos ambientes, a gente deve pensar nisso, tá? Porque assim a gente vai ver de onde estão vindo os ventos predominantes e a gente pode pensar numa casa ou num apartamento, né, um posicionamento que ele esteja pegando o sol da manhã e que seja mais ventilado. Porque uma coisa muito importante no projeto é que a casa, ela seja, o apartamento, ela seja ventilado, né? Nós vivemos numa região muito quente e a gente precisa usar isso, né? Aproveitar o que a gente tem, tá bom? Para que a pessoa possa estar num lugar confortável e que tenha uma boa ventilação, né? Uma luz natural, para que ela possa também economizar energia, porque quanto maior a luz natural, quanto maior tempo essa luz natural ela permanece no ambiente, menor é o consumo de energia, tá? E quanto melhor a ventilação, também menor o consumo de energia, porque eu não vou precisar estar usando nem ventilador, nem ar-condicionado, porque o vento vai circular, tá bom? É por isso que é muito importante a gente saber entender se naquele projeto a orientação magnética está de forma correta, tá? E aqui a gente tem alguns termos, né, para a gente finalizar esse nosso bloco, a gente tem alguns termos técnicos que são usados em arquitetura e que são importantes da gente, pelo menos, entender o que é, tá? O que é o alicerce? O alicerce é a fundação. É a fundação da casa, é a fundação do prédio, é a fundação da edificação. É o que vai dar base, né, para que essa edificação ela possa ser levantada. É a parte principal, é a fundação, tá? O andar, o que é um andar? É o pavimento situado sempre acima do térreo. Então, primeiro andar, segundo andar, tá? Beiral, que eu comentei aí agora há pouco, é o prolongamento do telhado além do limite da parede. Então, a gente tem a parede aqui, né? E o telhado vem aqui. Então, isso aqui, ó, essa ponta aqui, ó, é o beiral, tá? Então, esse prolongamento do beiral até a representação no chão, que é de forma tracejada, como a gente viu, se chama beiral, tá bom? Bitola. O que é bitola? É o dimensionamento do diâmetro de alguns materiais, como ferro, tubulação, tá? A bitola do tubo tal, tá? A bitola do ferro tal. Tá? Caixilho. O que é caixilho? É a parte da esquadria que sustenta as folhas das portas e janelas, né, e dos vidros, tá? Então, é aquela estrutura que a gente tem ao redor, né, ao redor da porta e das janelas. Circulação é o corredor ou área de interligação entre os ambientes,
tá? Então, essa é muito importante que a gente tenha uma boa circulação para que eu consiga me movimentar de forma confortável dentro do ambiente. O que é o closet? Closet, ele é um quarto de vestir, tá? É o vestuário privado, normalmente dentro de uma suíte, tá? Cozinha, ou copa cozinha, né? É o espaço que agrega o preparo e o uso das refeições, tá? Então, isso aí eu acho que é mais comum a gente ouvir. Cozinha americana. O que é a cozinha americana? É a cozinha aberta para a sala, tá? Geralmente dividida por um balcão de refeição, né? Então, isso é muito usado. A minha casa, a cozinha é americana, né? Então, a gente consegue... É tudo interligado, sala de estar, sala de jantar e cozinha. Então, não existe uma divisão de parede, é apenas uma divisão de ambiente por, normalmente, um balcão. Cobogó é um elemento vazado de cimento ou de outros materiais que facilita a ventilação e a iluminação. Isso é um elemento muito... Hoje voltou na moda, hoje está na moda de novo, mas é um elemento aí dos anos 70, muito utilizado, né? E que hoje está na moda, até para dividir ambientes, né? Para dar um chance em dividir o ambiente. E o que é legal é que ele divide, mas ele não fecha, né? Ele não obstrui nem a iluminação, oh, meu Deus, nem a ventilação. Cumieira, o que é a cumieira? É a viga, tá? Ou trave colocada no ponto mais alto do telhado, tá? Então, aqui, ó, cumieira, tá? O ponto mais alto do telhado. Onde acontece o encontro das águas. A gente chama de cumieira. Dependência de empregada é o dormitório com acesso pela área de serviço, tá? Despensa é uma área de depósito para acesso geralmente pela cozinha, né? Normalmente a gente tem isso muito em apartamento. Domo é uma abertura translúcida no alto da construção que oferece iluminação e ventilação natural, tá? O domo, não sei se vocês já viram, você tem o telhado, é como se você tivesse um telhadinho em cima do telhado, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Ó, deixa eu ver se você consigo. O domo é isso aqui, tá? Você tem aqui a parede, aí você tem aqui o telhado. O domo é aqui, ó. Ele normalmente é translúcido, tá? Ele ajuda aqui na ventilação, tá? É uma cobertura translúcida, só que ela é translúcida, tá? Ela ajuda aqui na iluminação e também na ventilação, porque aí a ventilação consegue entrar por aqui, tá? E a iluminação também. Tá bom? Acho que deu para entender, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar aqui para sumir isso. Borrachinha. Vou ficar aqui no desenho. Pronto. Bom, vamos lá. Acho que esse era o nosso último slide, tá? Então, assim, gente, esses termos, eles são termos que a gente não precisa decorar, mas você precisa pelo menos ter isso em mente, porque são termos que vocês vão ver muito no projeto arquitetônico, né? Então, para que você possa se familiarizar com essa terminologia técnica que a gente utiliza dentro do projeto arquitetônico, tá bom? Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco esclarecer um pouco mais desse conhecimento, tá bom? E vamos para o próximo bloco, que a gente vai trabalhar já o capítulo 2, tá? Então, a gente se vê por lá. Até mais!